A paz do Senhor, irmãos. Vamos se colocar de pé? Lá em Colossenses 3:2 diz assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pelas nossas idas, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos trazer até aqui. Que o Senhor possa estar conosco, falar conosco. Nos ajude a ouvirmos a Tua voz. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos junto contigo e Te adorarmos. Que o nosso louvor suba como incenso agradável a Ti. Que o Senhor possa estar sendo revelado cada vez mais nas nossas vidas, em nosso bairro. Que o Senhor possa cuidar de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar boas-vindas ao Lucas, que é um missionário também da Itália, né? Amém? Filho do pastor Marcos. Pois acho que o pastor pode apresentar melhor, né? Vamos lá, porquê dele por ele? Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
Pai, nós te agradecemos. Tu és fiel, Tu és santo. Nós te agradecemos pela Tua bondade. Oh, Senhor, a Ti seja a glória. A Ti seja todo louvor em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Santo Deus, santo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Que alegria, irmãos, poder estarmos hoje tendo esse momento tão especial, estarmos todos juntos aqui, né, irmão Diácono José? Graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estou muito grato, muito feliz a Deus por essa noite e por ter a presença dos irmãos aqui. Eu sei que de semana em São Paulo é cruel, né, irmãos? Mas, graças a Deus, o Senhor deu graça e você pôde chegar a tempo aqui para a gente ter esse momento. E ainda acho que algumas pessoas devem estar chegando aí até umas 8h30. É capaz de chegar mais gente ainda, amém? Você está abençoado aí, querido? Amém. Graças a Deus. Olha, nós estamos recebendo aqui o Hélio e a Neuza, é isso? O Hélio e a Neuza. A Neuza é irmã da Elô. Isso, o Hélio cunhado, maravilha. Vamos dar um bem-vindo para o casal, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, é um prazer recebê-los, viu? E nós vamos ofertar agora, irmãos, na casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor agora também com as nossas ofertas, o nosso dízimo. Quero convidar o nosso diácono José. Ele vai estar consagrando as ofertas do Senhor. Você pega o envelope que está aí no bolsão. Se prepare para ofertar. Se você não tem uma oferta hoje, mesmo assim, pegue o envelope. Na hora de nós orarmos, levante, oferte uma oração a Deus por essa porta aberta, amém? E Deus também vai visitar você e abençoar a tua vida financeira no nome de Jesus, amém? Diácono José, por favor. Paz do Senhor, igreja. Seja bem-vindo na casa do nosso Deus, o nosso Criador, né, irmãos? O nosso Redentor, aquele que cuida de nós, né, irmãos? É Ele que cuida de nós. E o privilégio, né, irmãos, de mais essa noite estarmos aqui a adorar o genuíno, né, irmãos? O Senhor genuíno, que é o verdadeiro, né, irmãos? Verdadeiro Deus, não é verdade? E por isso eu sempre falo, a gente é privilegiado, né? Privilegiado. Porque muitas vezes, irmãos, a gente, que aconteceu com a gente, comigo, né, que trabalhava aí, a gente não conseguia falar com o prefeito, nem com o governador, não tinha privilégio de falar, né? E aqui nós temos privilégio de falar com o nosso Deus, Criador, dono do universo, né? Dono do universo. Por isso eu dou graças a Deus por isso. Irmãos, então, nesse momento agora nós vamos fazer a nossa parte, que Deus tem feito a parte dele, né? E nós vamos fazer a nossa porção, né? Nossa porção, vamos contribuir, porque, irmãos, quem nos dá o alimento é o Criador. Ele que nos dá o alimento, que nos dá o calçado, a roupa, tudo vem dele, né, irmãos? Então vamos contribuir, né, irmãos? Vamos dar o nosso dízimo, nossas ofertas, aqueles irmãos que podem, né, irmãos? Também aqueles que não podem, o Senhor vai abrir as portas para você. Acredite nisso, porque, irmão, já aconteceu comigo, com um problema aí, e eu achava que as portas estavam fechadas, irmão, e a porta abriu do outro lado. E eu nem esperava, sabe, irmão? Eu nem esperava uma coisa dessa, né? Então, por isso, pode acreditar no Senhor, bota a fé nele, amém? Então, irmãos, vocês levantam os seus envelopes, que nós vamos ao trono do Senhor oferecer ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, Senhor, por esse momento estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, te louvar seu santo nome, Senhor. Pedir também, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Senhor, aqui estamos com as mãos levantadas, teu servo, com gratidão, Senhor, com alegria, levantando, Senhor, de suas mãos. Ó Deus, tu conheces a situação de cada um aqui que está, Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, meu Deus, aquelas portas que estão fechadas, Senhor, somente tu pode abrir, Senhor. Eu te peço, nesse momento, abençoa essa oferta. Em nome chamado do Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amados, oferte, receba a unção do Senhor sobre a tua vida,
sobre a tua casa, que Deus esteja te trazendo saúde, Deus esteja trazendo refrigério para a tua alma, abrindo as portas diante de ti, e que todo mal seja repreendido da tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome do Senhor. Irmãos, neste sábado, nosso departamento social vai estar visitando a Casa Refúgio. Já tem um grupo bom aí para visitar. E esse final de semana que passou, nós fizemos um drive-thru, né? No sábado, né? No sábado. Teve bazar também. Então, tem várias doações. Eu quero agradecer os irmãos que cooperaram. E se alguém mais ainda quiser trazer algo, né? Então, são roupas masculinas, roupas femininas e itens de higiene pessoal, tanto masculino quanto feminino também, e alimentos, né? Não perecíveis, não é isso? Alimentos não perecíveis. Então, se alguém ainda quiser, sábado vocês estão programando sair que hora, Simone? Vai sair cedo, tá? Então, se for para trazer alguma coisa, tem que combinar com a Simone, tá bom? Aí você fala com ela, você traz outra hora aqui, para dar tempo dos irmãos arrumarem tudo e levar, tá bom? E eu quero, em nome de Jesus, agradecer o empenho dos irmãos, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção maravilhosa lá para os nossos irmãos na Casa Refúgio, tá bom? Queridos, nós vamos aproveitar assim o máximo de tempo. Eu não esqueci nossos pedidos de oração. No final a gente ora, tá bom? Mas eu gostaria de já convidar o pastor Marcos, nosso missionário na Itália. O Lucas está aqui, já foi apresentado, já chegou trabalhando, né, Lucas? Já chegou, já abrindo o culto. Quero convidar vocês a ficar de pé. O nosso missionário Marcos está trabalhando na Itália há muitos anos. Os irmãos, boa parte já o conhecem. E ele vai ter toda a liberdade aqui para falar, testificar, pregar. Pode tirar oferta de novo se quiser, não tem problema nenhum. Amém? Vamos recebê-lo, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Deus, Ele é maravilhoso. Eu sei que não dá para trazer uma lembrança para todo mundo, mas eu creio que entregando para o anjo da igreja, para a igreja, vai ser representado por todos. Eu quero entregar, não sei se eu já trouxe outra volta, mas quero trazer a bandeira da Itália ao pastor. E pode. E aqui eu trouxe também o logotipo nosso da igreja, o brasão da igreja, que hoje nós somos 3 igrejas, Piacenza, Parma e Salso Maggiore. E foi o 11º aniversário que nós fizemos da igreja. Aqui. É assim. Amém? É uma pequena lembrança para vocês estarem orando, intercedendo por nós ali na Itália. Eu sei que não dá para fazer para todos, mas creio que trazendo para a igreja pode alcançar todas as famílias dessa igreja. Gratidão pela vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe, pastor. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Passar aqui na igreja e não falar de missões e eu pregar a palavra do Senhor e não falar algo que a gente está fazendo ali na Itália, seria a mesma coisa de não passar aqui na igreja do Jardim Imperador. Eu não sei se todos têm o conhecimento, mas creio que a maioria deve ter o conhecimento, mas essa igreja ela é mantenedora nossa ali na Itália. É uma igreja que adotou a minha família como família missionária. Todo o culto de missões, o terceiro domingo, nós também fazemos ali na Itália. Nós fazemos o mesmo culto que vocês fazem aqui, nós fazemos ali na Itália. E a oferta do terceiro domingo não fica na nossa igreja Itália per Cristo, ela vem para o Brasil. E vocês nos adotaram como família missionária. Eu quero dizer para vocês que a oferta de vocês todos os meses chega para a minha família. E é uma oferta que não vai para o projeto,
vai para minha família, para o Lucas, para a Esther, que não está aqui hoje, para minha esposa, que não puderam estar hoje por motivo de documento, que elas tiveram que ficar em Guaratinguetá para resolver problemas de documentos. Mas eu quero louvar a Deus, através de um vídeo, é um vídeo pequeno, que passou no simpósio, é um vídeo que nós fizemos, é um resumo do que vocês estão fazendo na Itália. Talvez o pastor André diz, eu não vou à Itália, não fui ainda. A Raquel diz assim, ainda não fui ainda. O pastor Martinelli e a irmã Rosa tiveram o prazer de pisar ali na Itália, na nossa igreja, conhecer o projeto. E é um projeto que vocês que estão aqui fazem parte desse projeto. Cada projeto que nós fazemos, cada trabalho que fazemos na igreja, cada mudança que nós fazemos, tem uma parte de vocês. Então, se todo membro de uma igreja soubesse o quanto é importante o culto de missões, o quanto nós que estamos no campo missionário, nós necessitamos das orações de vocês do terceiro domingo, a oferta missionária de vocês, e muitas vezes você pode dizer, mas é pouco. Mas não é o pouco que conta no reino de Deus, é você ser lembrado no reino de Deus. É tão bom quando nós recebemos o lerite da Missão Desafio e está lá, Jardim Imperador, e tem um valor que chega para nós. Isso, quando nós olhamos, nós não vemos o valor que vocês mandam. Talvez não vai fazer a diferença, mas de ser lembrado. Saber que tem uma igreja em São Paulo, no Jardim Imperador, que ora por nós, que faz culto missionário, que lembra de levantar uma oferta para a família que está ali. Irmãos, é muito difícil você estar numa nação que não é tua e você não ser lembrado. Você, através de uma mensagem, através de um e-mail e de uma oferta. Valorize o culto de missão da tua igreja. Hoje, se nós estamos aqui nessa noite, uma parte da minha família, é porque vocês têm feito algo na Itália. A mão de vocês também está lá no culto, na salva, em um microfone que nós compramos, uma caixa de som que nós compramos, água que nós compramos, é através de ofertas missionárias. E é muito importante, quando eu entreguei a bandeira, é que no culto de missão, quando for representar a Itália, que vocês possam estar intercedendo por nós. Eu me lembro quando eu estava no Brasil, eu não me preocupava muito por culto de missões. Mas depois, quando eu comecei a me envolver com missões, eu vi o quanto é importante a oração de uma igreja, quando levanta as tuas mãos para uma nação e começa a interceder para aquela família missionária, começa a interceder para o projeto Itália para Cristo. Parece que nós estamos longe, né? Parece que eles estão lá na Itália e nós estamos aqui no Brasil. Mas não, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos une tão perto. Então eu quero agradecer ao pastor André, a Raquel, a cada irmão. Talvez o seu nome nós não mencionamos, não aparece no lerite o teu nome, mas a você que oferta. Quando vem no culto de missão e você fala, eu vou ofertar hoje, eu vou colocar minha semente. Eu quero dizer para vocês que isso tem um peso no reino de Deus. Valorize o culto de missão da tua igreja, dê valor como se fosse um culto de Santa Ceia, como se fosse um culto da UFEBRAC, da JUBRAC. É muito importante. Ali na Itália nós choramos de saudade, nós choramos de sentir falta desse calor que tem aqui no Brasil. E isso nós sentimos isso ali na Itália. E eu louvo a Deus, porque há uma igreja aqui no Brasil, não só uma, mas 7, 8 igrejas que são mantenedoras da minha família, não do projeto, da minha família. E faz muita diferença isso ali na Itália. Eu quero mostrar o vídeo para vocês e depois eu quero já entrar na palavra do Senhor. Paz do Senhor para todos, eu sou o pastor Marcos, missionário aqui na Itália, já há 17 anos, juntamente com a minha família, missionária Rita, missionária Esther e missionário Lucas, e 12 anos que trabalhamos com o projeto Itália para Cristo. O que é o projeto Itália para Cristo?
é uma igreja alicerçada na Itália. Hoje somos 2 igrejas, na cidade de Piacenza e Parma. Estamos localizados no norte da Itália, na Emília-Romana. Temos dentro do nosso projeto interno, projeto Pacto Alimentar, responsável a irmã Paula, a qual nós iniciamos em dezembro de 2021 com a distribuição de caixas alimentares. Hoje estamos distribuindo 40 caixas alimentares. Iniciamos com 12 e hoje estamos com 40 caixas, abençoando famílias. Temos também o projeto Arte e Música. É uma escola de música para pessoas que são cristãs e não cristãs. O responsável por esse projeto é a missionária Rita. Temos também um grupo de irmãs, que é a responsável, é a irmã Vilma, a qual uma vez por mês realiza o Té delle Donne, o chá das irmãs. E uma vez por mês a irmã se reúne para discutir os assuntos bíblicos. E temos também fora do tabernáculo, fora da igreja, a literatura gratuita, que é um projeto que é a distribuição de livros evangélicos na cidade. Fazemos isso no verão, 3 vezes por semana. Temos um desafio muito grande hoje, que é a mão de obra. Infelizmente, a Itália é um campo que não tem um acordo com o Brasil e dificulta muito o reenvio de missionários, de família pastoral, para poder estar nos ajudando. Mas eu creio que para o nosso Deus nada é impossível. Um grande desafio nosso, e pedimos orações, é o envio de pessoas para estar dando continuidade ao trabalho, ajudar no trabalho e também na área da finança. Um campo maravilhoso de trabalhar, porém que deixa muito a desejar na mão de obra e também na área da finança. Eu e a minha família temos aqui fazendo o ID do Senhor Jesus no projeto Itália para Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço forte. Irmãos, essa é a nossa igreja. Ela é quase do tamanho dessa igreja ali na Itália. E muitas vezes vocês perguntam, será que eles estão fazendo um trabalho sério? Será que realmente o culto de missões no 3º domingo vale a pena investir no missionário que está lá? Será que ele não está brincando? Será que ele não está fazendo aquilo que realmente tem chego nas cartas? Irmão, isso aqui é só um pouco do que nós fazemos ali na Itália. Somos hoje 3 igrejas. Quando eu fiz esse vídeo, éramos 2. Hoje somos 3 igrejas ali na Itália, Piacenza, Parma e Salso Maggiore. E o interessante é que muitas vezes pensamos na Europa, que é um país que não há miséria, é o país do primeiro mundo, fala em euros, mas ali também tem famílias que passam necessidade. Também tem um lado também de miséria, que muitas vezes a televisão não mostra, os jornais não mostram. E depois da pandemia, muitas famílias ficaram desempregadas, muitas famílias precisavam ser ajudadas. E esse projeto que vocês viram de cesta básica, nasceu na necessidade disso. Com a guerra na Ucrânia, muitos ucranianos foram para a Itália e deixaram o país da Ucrânia sem nada e entraram na Itália. Isso também nos levou a estar ajudando eles com cesta básica, com alojamento, com cuidados de higiene em todas as áreas. Interessante que nós começamos com 12 caixas, 12 cesta básica. Hoje, quando eu saí de lá em outubro, que eu vim para o Brasil, nós havíamos preparado mais de 60 caixas para distribuir para famílias. E isso é todos os meses, irmãos. Não é um mês sim, um mês não, todos os meses. E não só a família das igrejas são abençoadas, os membros da igreja, mas também amigos nossos que não são cristãos, pessoas que trabalham conosco, podemos abençoar. É muito importante quando você investe em missão. É muito importante quando você aplica em missão. E eu louvo a Deus por esta igreja, porque é uma das igrejas mantenedoras nossa. Então, o dinheiro, a oferta que você dá no 3º domingo, quando você adota um missionário, nós precisamos acreditar e dar um voto de confiança para Deus, que a família que está no campo, eles estão fazendo algo. Eles não estão ali para ganhar dinheiro ou enriquecer ou ter uma vida melhor. Eles estão ali porque Deus levou eles.
A minha vontade pessoal é congregar no Brasil. Toda Santa Ceia eu choro, porque eu lembro do meu culto na minha igreja, um culto de uma igreja cheia, onde tem o FEBRAC, de mais de 60 irmãs numa FEBRAC, mais de 300 jovens numa JUBRAC. Quando vejamos adolescente a DOBRAC, mais de 30, 40, 50 jovens na DOBRAC. E nós olhamos para a nossa igreja, vemos a JUBRAC na nossa igreja com dois membros, líder de louvor, 2 no grupo de louvor. A UFEBRAC vocês viram ali, aquelas irmãs, elas se reúnem uma vez por mês. Todas elas trabalham e moram no trabalho. Elas têm uma folga por mês, por semana. E essa folga que elas poderiam usar para ir na loja, pagar conta, ficar o dia sem fazer nada, né? Elas separam o domingo para ir para a igreja. E vocês sabem que o domingo nem tudo é aberto. Em qualquer lugar, em qualquer nação, nem todas as coisas são abertas. E elas pegam o dia de folga para ir à igreja no domingo de manhã. E nós fazemos o culto de manhã já com esse propósito também, para ficar a parte tarde livre para as pessoas. E o chá das irmãs, elas fazem uma vez por mês. O que é esse chá? Elas não vão lá para ensaiar louvor, elas não vão ensaiar para fazer congresso. Elas vão para conversar, contar os seus problemas, uma contar a experiência com a outra, edificar a fé de uma outra irmã. E também, como cristã, trocar ideias, porque a vida lá é muito corrida, você não tem muito tempo para você ficar passeando ou indo na casa de outras pessoas por motivo de trabalho. Então, as irmãs, elas se reúnem uma vez por mês. Todo último sábado do mês, elas se encontram na igreja. Já é uma agenda já fixa por elas. E tudo isso, Deus tem dado oportunidade para nós falar do amor dele ali na Itália. Vocês fazem parte dessa igreja. Quando eu falo que fazem parte, porque o missionário, ele nunca está sozinho. Sempre tem alguém atrás de uma família missionária. Esse vídeo que vocês fizeram, que vocês viram, a nossa igreja, ali tem uma parte de vocês também. Mesmo vocês não estando lá, nós oramos por vocês. Nós temos um relógio de oração. Eu tenho um grupo no WhatsApp dos nossos mantenedores, a qual tem cada diretor, cada igreja está ali e nós intercedemos. Quando temos a nossa vigília, uma vez por mês, nós oramos pelas igrejas mantenedoras. Nós levantamos a mão e começamos a interceder pela vida do pastor André, pela igreja Jardim Imperador, porque não só ele, mas as outras 7 igrejas são a que mantém, que lembra de nós e que alcançou algo na Itália e que acredita que a família que está ali está fazendo algo. Nós estamos 17 anos na Itália e 11 anos com o projeto Itália para Cristo. É um campo, uma nação muito difícil, porque é uma nação que é laico. Eles não falam catolicismo, mas eles não são praticantes. O Brasil sim é praticante. Ali na Itália vocês vão ver as igrejas vazias. Qualquer pessoa que vai fazer turismo pode ir para entrar nas igrejas católicas para ver, porque virou mais um turismo do que eles irem à missa. Então eles não vão à missa. Quando vocês olham o Vaticano, a Praça São Pedro, que o Papa faz a missa ali, todas aquelas pessoas, aquela multidão que está ali, é só estrangeiro, não tem italiano. Italiano é um número muito pouco, somente estrangeiro que vai para o Vaticano naquela missa lá. A Itália, o povo italiano, eles não vê muito bem a figura do Papa, porque o Vaticano é um estado independente dentro da Itália. Ela está na Itália, mas não faz parte do governo italiano. E isso eles se revoltam por ver tanta riqueza, por ver tanto dinheiro dentro do Vaticano, e eles não dividirem essa riqueza com a Itália. A nossa luta ali não é com o católico à frente com você. Hoje, a Itália é um país que vai mais para o lado do satanismo, da maçonaria e o catolicismo. Os 3 trabalham junto. E ali nós somos muito limitados quando fala assim, mas vocês servem, tem alguma repreensão? Vocês são proibidos de fazer algo? Não, irmãos. Em nenhum país você vai ver que alguém é proibido de expressar a tua fé. Mas só que tem uma coisa, eles te proíbem no oculto. Eu sempre digo assim que é como você dar uma bala para uma criança e falar para ela assim, ó, você chupa,
mas você não tira a embalagem. É a mesma coisa que não dá uma bala para uma criança. O governo italiano, ele não te proíbe de deixar a igreja aberta. Você pode abrir a igreja, mas não pode ter janelas. Não pode ter portas abertas, como aquela ali a qual eu entrei. Ali não pode ficar. A porta que nós entramos para o culto é desse tamanho aqui. A porta é sempre fechada. E de anti-incêndio, para que o som não venha sair. Então, quem passa na rua não sabe que é uma igreja evangélica. Quem está passando ali não sabe que é um povo cristão, que é uma igreja aquele local. No lado de fora da nossa igreja é escrito Itália para Cristo. Mas o que é Itália para Cristo? Vocês sabem, Itália para Cristo é o nome de uma igreja, mas para um italiano não. É o nome de uma loja, é o nome de um negócio, é um bar, é qualquer coisa que seja Cristo. Porque eles não dão importância para Deus, eles não dão importância para Cristo. Eles blasfemam o dia todo contra Deus. Eles amaldiçoam a Deus todos os momentos, por nada. Não pode cair uma caneta que eles amaldiçoam a Deus e Maria. O dia todo. É até feio de escutar, ofende a você de ouvir eles falarem isso. Mas isso porque eles acusam, eles julgam Deus pelo sofrimento que eles passaram na guerra, a fome, pela figura do Vaticano que não ajuda o povo italiano. E tudo isso nós temos que enfrentar ali na Itália dentro desse contexto que chama igreja. Seria muito fácil nós abrirmos uma igreja, abrir uma porta e começar a evangelizar na rua. Aquele projeto que vocês viram ali, que era uma tenda com livros, é um evangelismo que nós fazemos mais no verão. É um evangelismo. E ficamos parados há muito tempo, com a pandemia, tantas outras coisas, já há mais de 3 anos que nós não fazemos evangelismo na rua. Nós iremos retornar agora, em 2023. Porém, é um evangelismo a qual o governo italiano ele me dá todo o direito de fazer. Ele deixa. Ele fala, ok, pastor Marco, você pode fazer o evangelismo na rua. Porém, eu tenho que pedir um permesso, uma permissão para a prefeitura. 3 meses antes. Eu tenho que ir na prefeitura e falar, olha, eu quero fazer um evangelismo na rua e tenho que esperar a resposta da prefeitura, o dia e a hora que eles vão deixar eu fazer. Então, se você pede 3 meses antes, você não sabe que depois de 3 meses a igreja vai estar livre, se o obreiro vai ter oportunidade, se a igreja não vai estar trabalhando, alguém não vai estar fazendo algo. E quando eles dão o permesso para você fazer o evangelismo, você pode montar uma mesa, 1 por 1. Não pode passar de 1 metro por 1 metro. Vocês viram ali que era grande a tenda, né? É que nós brasileiros somos criativos, né? Nós somos muito criativos. A gente dá um jeitinho para tudo, tudo. Até lá nós damos um jeitinho para evangelizar. Nós montamos a mesa 1 por 1, mas só que eu levo uma tenda 3 por 3. A tenda já chama a atenção de quem passa de longe. E nós fizemos tudo colorida, vocês viram a tenda. Mas se olhar dentro da tenda, tem uma mesinha 1 por 1. E aquilo ali é para proteger do sol, porque é 42, 45 graus todos os dias no verão. Então eles vêm ali, vem o representante da prefeitura, eles vêm com a trena, é trena que fala, né? Eles medem, porque se a mesinha não for 1 por 1, a igreja é multada naquele momento ali. Eles vêm controlar. E você coloca livros, porém, você não pode ficar abordando ninguém na rua, ninguém. Você tem que deixar o livro ali, eles passam e pegam. Mas você não pode ficar assim, ó, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Olha, quer ir na igreja domingo? Ó, vem cá, vou fazer uma oração por você. Não pode. Ali na Itália você não pode abordar uma pessoa. Tem a lei do silêncio, a lei da abordagem. Você jamais pode perturbar alguém quando está caminhando na cidade. Então você não pode abordar aquela pessoa. A gente mais que faz, leva um violão, fica tocando violão e fica sentado naquela banca ali, sentado. Então, se ele se aproxima, você puxa a conversa. Mas se eles não se aproximam e só pegam, você tem que deixar ele ali. Então, o governo ele deixa fazer evangelismo. Mas olha como é complicado, não é complicado, é muito lento.
o processo de você levar alguém para a igreja. Somente o Espírito Santo tocando nas pessoas para que você possa falar do amor dele ali na Itália. E isso Deus nos tem dado estratégia para poder falar da grandeza desse Deus na Itália. Eu sempre tenho passado na igreja dizendo assim que vocês são muito ricos. Nós brasileiros, somos muito ricos. Nós temos uma riqueza muito grande para servir a Cristo aqui no Brasil. Mas nós só damos valor quando nós perdemos. Eu só passei a dar valor para uma banana quando eu vi o preço dela na Itália. Eu só passei a dar valor por um abacate quando eu vi o valor lá na Itália. Eu só passei a dar valor para algo, por um pastel com caldo de cana, quando eu vi lá na Itália que não existe isso. E quando eu olho para a igreja, eu passei a dar valor para os cultos. Em saber que no Brasil a gente tem culto de segunda a segunda. E lá você tem culto 2 vezes por semana. E mesmo assim tem que estar escrito na porta da igreja do lado de fora, dias e horário. E eu não posso fazer um culto se não tiver aquele horário. Tem que ser dentro daquele horário. Eu não posso inventar um culto da minha cabeça, Quinta da Vitória. Não, se o controle vem e eu estou fazendo o culto da vitória e não está marcado ali fora, eu sou multado. E o Deus, ele, dentro desse contexto, nesses 11 anos, Deus tem nos ajudado muito a pregar o evangelho ali na Itália. Um povo que não acredita em Deus, um povo que, por mais que você fale de Deus para eles não acreditam, porque para eles tudo é o dinheiro. Eles dão muito valor, o Deus para ele é o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a vida. O índice de suicídio é muito alto ali na Itália. E sem contar a prostituição, sem contar a miséria espiritual. Você não vai ver uma miséria como às vezes a gente vê, não só no Brasil, mas em outros países. Crianças pedindo dinheiro, pessoas pedindo dinheiro na rua, vendendo as coisas em farol. Ali você jamais vai ver esse tipo de cena. O meu filho, ele foi ver aqui no Brasil, que ele veio e ele perguntava o que aquelas crianças estavam fazendo na rua, o que aquelas pessoas estavam fazendo. Porque lá não existe isso. Mas do outro lado, há uma miséria espiritual, que é a miséria que mata a alma do homem. É a miséria que leva a pessoa para o inferno. É uma miséria que ninguém quer tocar. É uma miséria que as pessoas não querem falar. Há 17 anos atrás, na minha cidade, de 150 mil habitantes, éramos em 4, 5 igrejas por total. 4, 5 igrejas, o total de igrejas evangélicas. Hoje, faz 17 anos que eu estou na Itália, há um número de 12 a 15 igrejas cadastradas. Vamos colocar um número de 17 igrejas no total cadastrada. Para vocês verem, para uma igreja, para uma cidade de 150 mil habitantes. Na minha cidade, em Guaratinguetá, em uma rua, tem 7 igrejas em uma rua. O meu filho, ele ficou bobo de ver 2 igrejas. O que separava uma igreja da outra era uma oficina mecânica. E ele perguntou, pai, mas eles não brigam? O pastor não escuta a pregação da outra igreja? Eu falei, escuta. Mas não vai um membro para lá, o outro não vem para cá? Eu falei, eu já não sei, filho. Eu não sei como que eles fazem, mas lá você não vai ver isso na Itália. Você não vai ver esse tipo de cena. E você pergunta, mas dá para pregar o evangelho na Itália? Dá. Dá para fazer algo para Deus na Itália? Dá. Sempre Deus, ele vai dar uma porta aberta. Deus, ele sempre vai dar algo nas nossas mãos para fazer algo para ele. E é disso que eu quero entrar na pregação daqui a pouco, que nós não sabemos o que temos nas nossas mãos. Você olha para a tua mão nessa noite, o que você vê? Nada. Você vê alguma coisa na minha mão? Nada. Nessa outra mão ainda vejo alguma coisa, um anel, que representa que eu sou casado. Mas fisicamente, algum instrumento, alguma coisa que eu possa fazer para o reino, não tem nada, eu estou com a minha mão limpa. Lá na Itália, muitas vezes nós se sentimos assim. Como agir? Enfrentar um frio, 9 meses de frio e 3 meses de calor. Mas você não tem opção. Os 3 meses de calor é 40 graus, machuca, queima você. E 9 meses de frio você pega praticamente de dezembro a fevereiro neve. E neve que você tem que andar para a rua do joelho para baixo, debaixo de neve, para você ir para a igreja. São tantas situações que nós afrontamos. Um dia um pastor falou, mas por que você está lá? O que você está fazendo lá? Por que você não vem para o Brasil?
o desejo da minha carne é vir para o Brasil. Seria melhor estar aqui no Brasil. Quando eu fui embora do Brasil, eu trabalhava. A minha esposa tinha a profissão dela. Eu trabalhava com eventos. Nós fazíamos festa em Guaratinguetá. A gente não foi para a Itália porque estávamos passando necessidade no Brasil e queríamos mudar de vida. Nós não fomos para a Itália porque queríamos construir um pé de meia no Brasil. Não, até hoje nós não construímos nada. Eu não tenho propriedade, eu não tenho casa no Brasil. Eu só tenho uma conta, que eu recebo a oferta missionária todo mês. Mas eu entendi que Deus ele nos levou lá porque Deus ele precisa sempre usar alguém. Deus ele não quer usar os anjos para fazer a obra do Senhor. Deus ele não quer os anjos dirigindo a igreja. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para trabalhar, para ser adorador, para ser representante, para ser sacerdote real. Ele nos chamou para fazer algo em favor dele aqui na terra, para conquistar algo e procurar levar almas para o céu. E eu comecei a entender isso na Itália. No primeiro mês eu pensava em vir embora. Eu pensava em retornar. Quando eu cheguei na Itália e não sabia falar. Me perdi 3 vezes na cidade e não sabia retornar para minha casa. É tão triste você se perder, irmãos, e não saber o caminho da tua casa. Eu imaginei aquela pessoa que perde memória. Eu fiquei igualzinho. Eu falei, como que eu não sabia como voltar. Eu não sabia como falar em italiano para pedir ajuda para me voltar para casa. E por 3 vezes aconteceu isso. Eu falei, Senhor, por que tudo isso? Por que o Senhor faz isso conosco? Então, eu fico imaginando tantos missionários em campos diversos. Muitas vezes nós olhamos para um missionário no campo, e eu comentava isso com o pastor, que muitas vezes as pessoas olham para nós na Europa e falam assim, mas eles não precisam de ajuda, eles não precisam de oferta missionária. Mas devemos lembrar que nós ganhamos em euro, mas nós gastamos em euro ali. E a mesma luta que vocês passam, nós passamos. Eu trabalho, a minha esposa trabalha. Eu acordo 4h30 da manhã. Só que ali, como eu falei ontem no pastor Elias, eu não preparo minha marmita, porque lá não é marmita, é panino. Então eu acordo 4h30 e preparo meu panino para a hora do almoço. A mesma coisa que eu fazia no Brasil, eu faço lá. Só mudou a nação, só mudou a minha língua. Lá eu falo italiano. Eu dirigi igreja aqui, eu dirijo igreja lá. Eu trabalho todos os dias para ganhar o meu salário mínimo e fazer minha compra mensal. A minha esposa trabalha. Então Deus ele faz algo que nós não imaginamos. Talvez o sonho nosso está tão longe, mas não porque está longe, porque Deus quer que o nosso sonho esteja longe. É porque nós limitamos o poder desse Deus. Quando eu falo de missões ali na Itália, e saber que um povo tão rico, que o italiano ele é rico, mas ao mesmo tempo, eles são tão pobres de espírito. Eles não sabem para onde vai a alma deles. Você não vê o italiano sorrir. Você não vê o italiano dando risada alta. Você não vê ele sentado na praça dando gargalhadas. Você não vê. Você vê o semblante deles tudo triste. Você vê eles, sabe, é algo que só andando por lá, você sente o peso espiritual que tem ali no povo italiano. E o evangelho tem chegado até eles. O evangelho tem alcançado eles. Alguém precisa ir para as nações a levar o evangelho. E o mais interessante é que uma noite estava havendo uma conferência de missões e eles colocaram a bandeira do Brasil bem no meio. E ali tinha pastores de tanta parte ali da Europa, de várias nações, de várias localidades. E eles colocaram somente a bandeira do Brasil no meio. Porque eles veem o Brasil como um celeiro de missões. Eles falam que nós temos algo que Deus deu somente para os brasileiros. E eu ficava pensando, mas o que eles veem que nós não conseguimos ver? O que eles estão vendo nas igrejas brasileiras que nós brasileiros não conseguimos ver? É por isso que fala, quem tem não dá valor. E eles todos chorando, clamando para que Deus levasse missionários brasileiros para a Europa. E pensa que de lá que veio para cá, saiu de lá, veio para o Brasil, agora eles estão reivindicando que daqui volte o avivamento, volte novamente o amor ao Evangelho, a voltar a pregar o Evangelho naquela nação.
Então é necessário que levante missionários em nosso meio. É necessário que nós ofertamos, que se eu não posso ir, que eu possa investir naquele missionário que está lá. E grandes coisas o Senhor Jesus ele tem feito. Eu quero ler para nós a noite de hoje em Êxodo, capítulo 14, que fala de Moisés. Moisés ele não tinha nada. Se você olhar para a vida de Moisés, não tinha nada. O que Moisés tinha? O que Moisés poderia usar para libertar o povo das mãos de Faraó? E eu gosto sempre de trazer a mensagem para a nossa vida. Eu gosto sempre de trazer a mensagem para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal. Porque é muito fácil falar de Moisés e esquecer de nós. Moisés, ele teve o tempo dele. Ele teve o momento dele com Deus. E hoje é o nosso tempo. Nós podemos fazer algo. Capítulo 14, e versículo 11, diz assim, olha. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo nós sair do Egito? Não é isso o que dissermos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Disse-lhe aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Como pode? Como pode um Deus agir de um modo que nós não esperamos? Nós conhecemos a história de Moisés. Ele queria libertar o povo? Não. Moisés, no primeiro impacto, ele disse para o Senhor, opa, sou eu, tu está me chamando, eu vou. Não. A primeira coisa que chama a atenção de Moisés é a sarça que queimava. Aquilo ali despertou uma curiosidade em Moisés, mas não porque Moisés via Deus na sarça. Moisés simplesmente olha a sarça queimando e diz, eu vou lá ver o que está acontecendo, porque está pegando fogo, mas não se consome. E quando Moisés se aproxima, Deus fala com ele, nós conhecemos a história. Moisés não se aproxima. Sabia que há momentos que nós temos que ser curiosos pelas coisas de Deus? Muitas vezes nós nos incomodamos muito com a nossa vida espiritual e começamos a aceitar tudo aquilo que ouvimos na igreja, tudo que ouvimos de uma pregação, mas sem ter curiosidade de saber até que ponto Deus pode ir com a minha vida. Até que ponto Deus pode conduzir a minha vida pessoal? Até que ponto Deus pode conduzir a minha vida profissional? Quantas pregações nós ouvimos aos domingos e retornamos para casa e na segunda-feira nós já esquecemos que foi ministrado domingo. Temos que ser curiosos para saber o motivo Deus deu a pregação para aquele pregador, em qual área da minha vida eu tenho que aplicar aquela pregação. Temos que ser curiosos em conhecer Deus. Ah, Deus é Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Moisés. Mas por que Ele foi Deus de Israel? Por que Ele foi Deus de Moisés? Moisés, ele olha para a sarça e se aproxima, e Deus fala, fique aí, não se aproxime. Tu deve tirar a sandália dos teus pés, você deve que se purificar, não se aproxime, porque você não pode vir até aqui. E Moisés fala, opa, eu estou escutando algo. Não só a sarça queima, mas escuta uma voz. E Deus fala com Moisés e tem um diálogo profundo na vida de Moisés.
Qual foi a última vez que você teve um diálogo com Deus? Qual foi a última vez que você chegou para Deus e falou: Senhor, olha, eu preciso falar contigo em particular. Senhor, meu Deus, olha, eu não estou entendendo por que as coisas não estão acontecendo na minha casa. Senhor, meu Deus, eu não estou entendendo por que o meu ministério entra ano, sai ano, está a mesma coisa. Senhor, eu não sei por que a minha família entra ano, sai ano, está a mesma coisa. Você já fez essa pergunta para Deus? Você já chegou para Deus e falou assim: Senhor, Tu me chamaste, me escolheste, hoje eu sou um cristão, Tu me tirou da idolatria, Tu me tirou do engano, mas qual o propósito de Te servir hoje? Por que eu estou indo à igreja, frequentando uma igreja evangélica? O porquê esse contexto na minha vida? Não era melhor que eu estivesse lá no espiritismo? Não era melhor que se eu estivesse lá na idolatria? Não era melhor se eu estivesse lá servindo a deuses desse mundo, a qual eu pedia, Ele me dava, Ele te dava, mas tirava depois e dava para outra pessoa? E muitas vezes nós estamos na igreja e esquecemos que o Deus que nos chamou é um Deus de particularidade. É um Deus que Ele vai pensar nos mínimos detalhes da nossa vida. E você pergunta: mas por que as coisas não acontecem comigo? Diálogo aberto com Deus. Moisés, ele aproxima e Deus fala: Moisés, eu preciso de ti. Não, o Senhor não precisa de mim. Moisés, eu preciso de ti. Irmão, eu sei que essa é uma palavra muito forte, mas eu trago ela para mim. Muitas vezes eu fui covarde em servir a Cristo. Eu era covarde para não evangelizar porque eu tinha vergonha. Eu era covarde de não subir ao púlpito porque eu pensava que era só obrigação de pastor. Eu não evangelizava nas ruas porque eu era covarde, eu tinha vergonha dos meus amigos, o que eles iam pensar de mim? E nesse momento Deus fala para Moisés: Moisés, você vai até Faraó. Não, eu não sei falar, eu sou gago, como que eu vou chegar perante Faraó? Ah, mas eu não sou, eu tenho um irmão que é capaz, é capacitado. E Deus fala: não, é por você, você vai ser minha boca, você vai ser meu representante, você vai conduzir o povo. Quantas promessas Deus fez para a tua vida e que até hoje não se cumpriu, e que você fala que nunca vai se cumprir? Mas sabe por quê? Porque eu fico limitando o nível de poder de Deus, da maravilhosa potência de Deus sobre a minha vida. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós limitamos Deus. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu não vejo a minha circunstância, eu consigo ver que somente Deus é grande na minha vida. É como uma criança que você fala para ela, você coloca a criança em cima do muro e fala: pula, ela não vai pular. Pula, ela não vai pular. Mas se você chega bem perto dela e estica a mão, ela vai pular no seu braço. Mas se você sai, ela cai no chão. Nós somos assim com a nossa vida espiritual. Deus, Ele fala: Marcos, eu sou contigo, vai. Não, Deus, eu não estou te vendo. Marcos, vai evangelizar? Não, eu não posso evangelizar. Marcos, começa a profetizar no teu trabalho. Não, vão pensar que eu sou louco profetizar no meu trabalho. Marcos, começa a orar para o seu patrão. Não, meu patrão vai mandar eu ir embora. Por que o seu patrão vai te mandar embora se você orar por ele? Ah, ele é católico, ele é idólatra, ele é espírita. Mas quem era eu no passado? Idólatra, espírita, católico, enganador. E alguém falou do evangelho para mim. Deus precisava libertar o povo. Deus tinha que usar alguém. Deus precisava dar vitória para o teu povo que estava sendo escravizado na mão de Faraó. E Deus, Ele chama pessoas que não entra nada com o contexto. É interessante, vocês pensaram nisso? Olha para a vida dos discípulos. Qual deles era um preparado? Qual deles? Qual deles ali tinha uma teologia, ou tinha uma preparação com Cristo? Jesus foi chamando um a um. Quando olhamos Isaías, foi o profeta que falou de Cristo e que mais profetizou, profeta maior. Mas o que disse Isaías para Deus? Eu sou um homem de palavras duras. Sabe o que Deus fez? Ok, se você é um homem de palavra dura, eu vou te levar em um lugar então que eu vou deixar você de boca aberta. E quando você abrir a tua boca, eu queimo ela. E Deus levou ele até o terceiro céu. Diz que ele viu coisas inefáveis. E alguma coisa tocou na boca de Isaías. Para um homem daquele profetizar Cristo, profetizar o Messias,
Profetizar aquele que nós estamos hoje falando dele. Por que nós nessa noite dizemos que não somos capazes? Por que nós falamos assim, não, eu sou uma dona de casa, quem sou eu para pregar a palavra com tanta ênfase? Talvez você diga, mas eu sou um operário, eu trabalho numa empresa, eu tenho minha barraca, eu tenho minha coisa na loja, em feira. Quem sou eu para ser grande um dia? Você não é nada, como eu não sou nada, mas o nosso Deus é grande. É Ele que faz o homem pequeno se tornar grande, e aquele que pensa que é grande, Ele faz se tornar pequeno, porque é Deus que confunde o homem na terra. Está escrito na Bíblia. Ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. E Ele fez isso na vida de Moisés. Moisés não tinha nada. E Deus fala, Moisés, o que você tem na mão? Um bastão. Ok, joga por terra. E quando Moisés joga por terra, aquele bastão se transforma numa serpente. E Deus fala para ele, está vendo? E Moisés se afasta, ô louco, coisa, que é isso? Feitiçaria? Moisés, toca, pega na serpente. E volta a ser um bastão. Mas aquilo ali não bastava para Moisés. Quantas vezes Deus está falando comigo e com você, e nós dissemos assim, não é comigo, Deus não está falando comigo, é coisa da minha cabeça, e Deus começa a tocar na minha família, Deus começa a tocar na minha carne, Deus toca no meu trabalho, Deus toca no meu vizinho, as coisas minhas não estão bem, eu começo a ter depressão, eu começo a estar angustiado, eu começo a me afastar das pessoas. Ah, mas não é Deus falando comigo. E Deus olha para Moisés e fala, Moisés, coloca a mão no seu peito. Coisa simples, irmão. Tira agora. Estou leproso. Agora que eu não posso fazer a obra mesmo. Leproso, não vou poder fazer. Moisés, coloca de novo. Tinha mais nada. Moisés, para de brincar comigo. É você que eu quero. Mas Moisés ainda tenta tapear Deus. Mas eu vou lá e vou falar, quem é o Senhor? Quem que eu vou falar? Então eu não vou, o Senhor não tem nome. Moisés, é simples. O evangelho é simples, irmão. O evangelho é muito simples. Deus, ele só fala assim, eu sou. Eu sou. Mas que história é essa, Deus? Chega lá e fala, eu sou. O Deus eu sou fala contigo. Em poucas palavras, Faraó ia olhar para Moisés e dizer, mas quem é o seu Deus? Eu sou. Pensa o poder que Deus estava dando para Moisés. Já imaginou o poder, a autoridade que Deus estava dando para um homem que não sabia falar, um homem que queria retroceder, um homem que não queria resgatar o povo, era o próprio homem que Deus estava dizendo, você será o meu representante. Mas só que Moisés ainda fala outra coisa, né? Senhor, levanta Arão, diz para ir Arão no meu lugar. E Deus fala, ok, Moisés, Arão vai falar, mas só que eu vou te dar a palavra vai ser da tua boca, e Arão vai falar por ti, mas eu sou contigo. E depois, irmãos, toda a história nós sabemos. Eu não vou entrar no percurso do povo de Israel no deserto, para não prolongar a nossa pregação na noite de hoje, porque eu quero chegar aqui no Mar Vermelho. O povo girou, o povo rodou, o povo caminhou. Quantas vezes nós estamos dando volta? Quantas vezes a nossa família entra e sai ano, continua a mesma coisa? Você já parou para pensar que talvez o problema sou eu, o problema é você? Você já pensou que muitas vezes o problema não é o inimigo das nossas almas, mas o problema sou eu, que preciso fazer algo para Deus e não faço? Que eu preciso investir na obra do Senhor, eu não me invisto. Que a nossa igreja está precisando de nós e nós não damos a nossa mão, não por orgulho, não por soberba, mas porque nós nos sentimos incapazes de fazer algo. Quantas vezes você sentado no culto, você fala, eu jamais vou pregar como pastor, eu jamais não vou pregar como diácono, eu não vou cantar, jamais vou cantar como a irmã que estava cantando aqui, eu jamais vou tocar um violino como o Lucas está tocando. Por que nós falamos isso? Será que eu sou diferente deles? O povo no deserto era a mesma coisa. O povo sentia fome, Deus dava carne.
O povo havia sede e Deus enviava água. O povo se lamentava e Deus estava cuidando do povo. O povo não caminhou 40 semanas, não caminhou 40 dias. Será que nós podemos prestar atenção na Bíblia e saber que os sapatos deles não se gastavam, a roupa não se consumia? Será que eles não conseguiam perceber que Deus estava sustentando eles nas pequenas particularidades e o povo falava: estamos com sede, estamos com fome. A mesma coisa somos nós. Nós estamos frequentando a igreja, participando da Santa Ceia, participando de um banquete espiritual maravilhoso, e quando retornamos para casa no domingo mesmo, estou com uma tristeza no meu coração, bateu uma tristeza. Da onde veio essa tristeza? Da onde veio essa angústia? Talvez liga para a irmã, vai ao culto hoje, na oração? Não estou bem, eu estou com um problema, não estou me sentindo bem. Não, é ali. Se você não está sentindo bem, é ali que você deve ir na igreja. É ali que você deve buscar algo do Senhor, porque Deus está tocando em ti. Deus, Ele toca em nós, não somente com palavras proféticas. Muitas vezes nós esperamos Deus falar assim: eis que te digo, meu amado, eis que te digo, minha irmã. E muitas vezes Deus está lá na tua casa assim: olha, eu vou fechar a torneira para ela. Talvez assim ela vai para a igreja. Eu vou fazer ele perder o emprego, talvez ele vai para a igreja orar mais. E nós falamos que é o inimigo. O inimigo tocou no meu trabalho. Não. Temos que ter experiência com o Espírito Santo para discernir se é o inimigo tentando me impedir de fazer a obra de Deus, ou se é Deus me despertando para ser um valente na casa de Deus. Ser valente na casa de Deus é ser como aquele que foi pegar apenas um copo de água para Davi. Ser valente é você se levantar e falar: pastor, conta comigo. Deus, tu pode contar comigo, Deus. E vemos Moisés em frente ao Mar Vermelho. Sabe o que é o Mar Vermelho nosso? É quando eu descubro que o meu filho está na droga. O meu Mar Vermelho hoje é quando eu descubro que o meu casamento está se direcionando para um divórcio. O Mar Vermelho hoje é quando eu saio para trabalhar todo contente e chega no final do dia, eu fui demitido. O meu Mar Vermelho é quando eu chego para os meus amigos e descubro que todos eles são meus traidores, não são meus amigos. Quando o mar se fecha para você, qual é a atitude nessa hora? Quando você descobre que aquilo que você planejou não acontece da forma que você queria, e o mar se fecha, como faz para abrir o Mar Vermelho? E Deus, Ele olha para Moisés e fala: Moisés, o que você tem nas mãos? Nada. O que você tem nas mãos hoje? Aleluia. O que você tem nas suas mãos nessa noite? Mas pastor Marco, meu filho está dando trabalho, a minha filha está dando trabalho, a minha esposa está impossível, meu marido está impossível. Mas o que você tem nas mãos? O que está nas tuas mãos na noite de hoje? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A minha luta não é contra o meu trabalho, contra a minha família. A nossa luta está no reino espiritual. E qual arma você usa no reino espiritual? Alguém pode dizer para mim? Qual arma eu pego para lutar no reino espiritual? Será que eu pego uma faca, uma pistola, um pedaço de pau? Eu vou dar paulada em quem? Em quem que eu vou dar facada no reino espiritual? Deus nos chamou para essa luta no reino espiritual. A nossa luta não é carnal. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, o que tu tem nas mãos? Senhor, eu não sei, o mar está fechado, atrás tem Faraó, tem os cavalos, tem os carros. O povo que está comigo, que era a pior luta de Moisés, era o povo. O povo quer me matar, Moisés, Deus. O povo está reclamando agora aqui que se morrer alguém não tem onde enterrar os corpos. Vocês já imaginaram? A preocupação do povo, que era melhor estar lá com o Faraó, porque pelo menos lá tinha onde enterrar os corpos. Olha o que o povo estava preocupado.
talvez as nossas preocupações é tão pequena daquilo que Deus quer fazer na nossa casa. Sabe, ninguém perde, ninguém morre quando perde algo. A vida continua. E quando a vida continua, eu tenho que entender que Deus, Ele me chamou para ser profeta na minha casa. Deus, Ele me chamou para ser profeta em situações onde o mar está fechado. Moisés tinha um mar davante dele, mas nós que estamos em São Paulo, nós não temos um mar davante de nós. Vocês têm? Não. Deus não colocou vocês em frente a um rio e falou assim, agora o rio tem que se abrir. Não. Mas situações difíceis. E o que fazer com essas situações difíceis, sendo que você não tem nada na mão? Era isso que Deus estava falando para Moisés. Moisés, olha, tem um bastão nas minhas mãos. Então, Moisés, você tem alguma coisa? Toca na água. Toca nas águas. Irmãos, pensa comigo como que pode um bastão abrir o mar em duas partes. E a Bíblia, se você ler mais à frente, fala que ficou aberto a noite toda. Não foi por 1 hora, não foi por meia hora, a noite toda, até que o povo passasse. Você não sabe quando e até quando o seu problema vai durar. Mas Deus, Ele fala que nós temos que ter autoridade para poder profetizar sobre os nossos problemas. Que nós temos que ter autoridade de determinar, em nome de Jesus, que tudo isso vai ser resolvido na nossa vida. E nós se sentimos pequeno. Nós se sentimos, não, mas eu não sou capaz, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o líder, eu vou chamar um diácono. Mas por que eu não posso profetizar? Da onde vem essa preparação que Deus nos chamou para ser sacerdote real? Aonde Deus nos chamou para ser representante dele na terra? Deus não nos chamou somente para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos. Mas Deus, Ele nos convocou e convocacionou nós para pregar o reino, para pregar a vinda do Senhor, dizer que Ele vai retornar para pregar a tua igreja, que Ele vai vir buscar os pecadores. E o que nós estamos fazendo? Eu não tenho tempo, pastor Marcos. Tanta coisa para me fazer ali fora. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei se vocês já ouviram aquele índice, né? Aquela estatística, que cada segundo morre uma pessoa. Toda vez que você faz assim, está morrendo uma pessoa. Você imaginou? E nós estamos sentados da frente da televisão, estamos sentados vendo jornal, estamos varrendo a rua, fazendo fofoca, nós estamos no nosso serviço, falando de jogo, de futebol, brigando por político, brigando por governador, brigando quem vai ser presidente, e almas morrendo. E nós estamos ficando ocupados com a vida de outras pessoas, e alma indo para o inferno. Quando eu descobri, e quando eu participei de uma conferência que falava sobre o inferno, irmão, me veio um temor tão grande, pastor André. Eu falei, Jesus, se todos nós tivéssemos conhecimento do que é viver eternamente no inferno. Ali eu comecei a falar de Jesus para as pessoas mais intensamente. Pessoas que eu não conhecia, pessoas que não tinham nada a ver comigo. Eu falava, olha, Jesus quer te salvar, Jesus quer fazer algo por ti. Queira ir para o céu, não queira ir para o inferno. Mas muitas vezes os nossos problemas nos impedem, porque nós nos sentimos incapazes de proclamar o Evangelho de Cristo. Porque olhamos para nossas mãos e estão vazias. Mas a verdade é, as nossas mãos não estão vazias. A fé é o firme fundamento das coisas que você não tem, que você não vê, mas que elas chegam. A fé é você acreditar que tem algo nas tuas mãos e que você não está vendo. Isso é fé. A fé é você levantar a mão para a tua casa e falar assim, Senhor, o meu filho é teu, o meu filho será um pastor. É impossível. Não, isso é fé. Fé é você determinar no teu trabalho,
Talvez você não está contente com o teu trabalho. Talvez você está insatisfeito com o teu trabalho. E você reclama para o seu amigo, você reclama para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pastor, mas você não profetiza nada. Você não chega no seu trabalho e fala assim, em nome de Jesus, muda essa situação minha aqui dentro. Eu não aceito mais essa situação no meu trabalho. Senhor, toca no meu patrão, ele é incrédulo, mas toca nele. Senhor, eu não estou contente com a minha conta, Pai querido. Olha, eu trabalho, eu não estou satisfeito com isso, me ajuda. Começa a profetizar e você vai ver a diferença. Mas nós pensamos que não podemos profetizar. Nós pensamos que nós não temos unção para profetizar. Nós pensamos que eu não tenho intimidade com Deus para profetizar. E o inimigo, ele sopra no nosso ouvido. Ah, você não é nada, Marcos. Quem é você para profetizar, Marcos? Porque muitas vezes, aquelas pequenas vírgulas da nossa vida nos impede de ter intimidade com Deus. O meu nível de intimidade com Deus é o nível que eu vou ter para profetizar sobre a minha situação. Quantas vezes eu consagro a minha vida? Quantas vezes eu tiro um jejum para mim? Não jejuar pela igreja, fazer jejum pelo pastor, mas para mim. Quando que eu faço uma limpeza espiritual na minha vida? Quantas? Quantas vezes eu paro um mês ou uma semana e desvazio a minha mente de tanta coisa ruins que eu penso e falo, Senhor, eu quero levar minha mente à cruz. Eu quero ter a mente de Cristo. Quantas vezes você fala para o Espírito Santo, entra na minha vida e me guia, me ajuda a resolver os problemas, Espírito Santo, me ajuda a abrir os meus olhos espirituais, porque eu não consigo ver. Mas sabe o que nós fazemos? Levantamos de manhã, comemos, trabalhamos, chegamos a casa, tomamos um banho e dormimos. E no outro dia, levanta, trabalha, come e dorme. Deus não te chamou para ter essa vida. Deus, ele te chamou para ter intimidade com Ele. Deus, ele te chamou para abrir o mar vermelho. Deus, ele te chamou para administrar a tua casa. Deus, ele te chamou para ser sacerdote na tua casa, no teu trabalho. Deus, ele te chamou para reinar, e não para que reine sobre você, mas ele te chamou para reinar sobre todas as coisas. Ele te chamou para profetizar pecadas, situações. E por que que isso não tem acontecido? Será que o erro está no Evangelho? Será que Deus não está abrindo o mar vermelho mais? Será que Deus não está curando paralítico? Será que Deus não está curando mais cego? Só foi lá na época dos apóstolos? Não. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua abrindo o mar vermelho. Ele continua curando cegos, fazendo paralítico andar. Ele continua ainda cuidando das viúvas. Ele continua ainda dando visões e revelações ainda para o teu povo. Nós não subimos, o arrebatamento da igreja não aconteceu ainda. Ainda há tempo de nós levantarmos. Há tempo de nós fazermos algo para Cristo. Não podemos permitir que o comodismo espiritual venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família. Nós temos que dar um basta, bater os pés e não, Senhor, eu não me conformo com essa situação. Eu quero profetizar sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Eu quero ser profeta, não só nas nações, mas eu quero ser um profeta na minha casa. Eu quero ser um profeta no meu trabalho, no meu vizinho. Irmãos, não é difícil. Tenha liberdade e intimidade com Deus. Eu jamais poderia imaginar que um dia Deus ia me levantar como profeta em outras nações. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu ia pastorear uma igreja. Eu jamais poderia imaginar que um dia Deus iria falar comigo. Quando eu cheguei na Itália, eu passei a tarde toda chorando. Foi minha primeira experiência com Deus. E eu cheguei na Itália, não sabia falar, não conhecia ninguém, foi o primeiro mês. E minha esposa estava trabalhando, ela trabalhava em 2 empregos. E eu me sentei numa praça e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu passei à frente, eu não devia ter vindo para a Itália. As coisas estão difíceis. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fala comigo. Lá no Brasil,
Eu vi o Senhor levantar tantos profetas para falar comigo, para falar na igreja, para profetizar em línguas estranhas. Mas eu preciso ouvir tua voz. Se o Senhor não falar comigo, eu vou embora, eu vou retornar para o Brasil. E eu falei, Senhor, é quarta-feira, até meia-noite. Se meia-noite o Senhor não falar comigo, eu vou ligar para o meu pai e eu retorno ao Brasil. Mas eu chorava como criança, mas um choro de desespero. E quando eu dei o último soluço, já viu o homem chorar, né? É horrível. Mulher ainda disfarça, chora bonito, mas homem é horrível ver o homem chorar, parece que está morrendo, parece que está acabando o mundo. E eu parei, dei o último soluço, eu escutei nítido no meu ouvido. Acabou? Acabou? Levanta, levanta, porque grande é a tua caminhada. Eu olhei para o lado, eu falei, acabou? Irmãos, 10 para meia-noite, Deus abre uma porta de emprego para mim na Itália. 10 para meia-noite, o telefone da minha esposa sona, toca, e era um emprego para mim. Daquele dia até hoje, eu não sei o que é ficar desempregado na Itália. Eu só tive 2 empregos. E esses 2 empregos, foram os 2 empregos que mais eu me parei. Em um serviço eu parei 8 anos, e o outro agora vai fazer 6 anos que eu estou trabalhando na mesma empresa. A porta que Deus abre, só nós fechamos. O meu primeiro emprego, eu pedi conta dele para cuidar da igreja. E fiquei 2 anos desempregado para ficar 24 horas cuidando da igreja. Mas eu não pude. Foi uma decisão minha que não tinha como. E quando eu retornei a procurar emprego, Deus abriu essa porta de emprego que eu estou hoje. Já vai fazer 6 anos que eu trabalho nessa empresa. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. E Ele usou uma palavra dura, falar comigo. Ele falou, acabou? Como se disse, basta de chorar. Você já é grande. Muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e ficamos que nem criancinha, né? O que eu vou fazer? O que será de mim? E agora? Não vou na igreja mais. Eu estou machucado. E Deus olha e fala assim, não. Enxuga essa lágrima, levanta-te e vai. Tem momentos que nós temos que tomar posições na nossa vida, irmãos. Eu tive que tomar muitas posições na minha vida. Eu tive que fazer muitas escolhas difíceis na minha vida, para onde Deus me colocou hoje. Eu não sou uma pessoa rica de dinheiro, mas eu posso falar para vocês que eu sou o homem mais rico desse mundo. Porque rico é aquele que tem uma família. Rico é aquele que sai para trabalhar e tem aonde retornar depois. Quantas pessoas que saem e não tem para onde retornar? São pessoas pobres. Não porque não tem coisas, mas é porque não tem uma herança. Eu sou rico. Hoje eu tenho uma família. Eu tenho minha esposa, tenho 2 filhos. Eu tenho meu ministério na Itália, 3 igrejas administrando. Faço parte de um grupo de missões. Eu estou ali procurando falar do amor de Cristo dentro dos limites que o país me dá. Mas tudo isso, Deus ele precisou fazer algo em mim que ninguém poderia fazer. Muitos de vocês conhecem, eu já estive aqui, já contei meu testemunho. Eu não preciso contar meu testemunho inteiro para vocês. Mas Deus ele me tirou do homossexualismo. Eu era um transexual. Eu era um travesti. Deus ele foi lá na rua, foi lá na estrada. Ele falou, Marcos, é você que vai para as nações. E sabe o que eu falei para Deus? Eu não sei fazer nada. Eu sou um travesti. Eu não sei pregar. Eu não sei orar. Eu não sei evangelizar. Eu não sei ser homem. Eu não sei administrar. Como que eu vou ser um pastor? Como que eu vou ser um missionário? E faz mais de 20 anos que eu sirvo a Cristo. Eu aceitei Jesus no ano de 97. Eu nunca me desviei. Já tive oportunidades de me desviar do Evangelho. Mas quando eu olhava para trás, eu vi o que Deus tinha feito na minha vida. Eu falei, não vale a pena. Então, quando eu olho para minhas mãos, não tem nada. Mas quando eu vejo que eu coloco a mão em alguém e é curado, eu vejo, mas como pode?
quando eu abro a minha boca e começo a dar conselho para um casal, e eu vejo que aquele casal que estava prestes a se divorciar, e com uma palavra, você vê aquele casal felizes, com filho, viajando, sendo felizes, e você fala, eu não tinha palavra nenhuma. Como pôde uma palavra mudar um casamento? Quando eu vejo um travesti e começo a falar do amor de Cristo para ele, e vejo que ele se transforma de um travesti para um homem, a qual foi a origem que Deus deu para ele, eu falo, mas eu não tinha nada. Porque na verdade, irmãos, nós não temos nada nas nossas mãos. Todo o poder vem de lá. Toda ferramenta vem de lá. Nós não fazemos nada. Nós, por nós mesmos, não temos autoridade para fazer nada em meu nome. Mas quando eu falo em nome de Jesus, quando eu coloco Cristo, quando eu coloco a palavra do Senhor à frente, já não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz. O que impede você de fazer algo? Eu era uma pessoa rejeitada da sociedade. Eu era uma pessoa doente no crack, na cocaína, doente com AIDS, 39 quilos, vivia mais no hospital do que em casa. Por que Deus chamou uma pessoa dessa forma? Por que Deus não chamou um diácono que estava sentado no púlpito? Por que Deus não chamou o presbítero que já estava capacitado para aquilo? E Deus vai lá no mundo, pega uma pessoa suja, uma pessoa idólatra, uma pessoa desenganada, e traz para a igreja e fala, é você que eu quero. A mesma coisa, é você nessa noite que está dizendo, mas será que sou eu? Sim, é você. Você é capaz de fazer algo para Deus, é que você não consegue ver o que está nas tuas mãos, e ninguém vai ver, porque é fé. A fé você não vê, mas ela está aqui, olha. Há mais de 20 anos atrás, quem olhava para mim era um travesti, mas só que Deus não estava vendo um travesti, Deus estava vendo um pastor ministrando no Jardim Imperador em 2022. Deus estava vendo o pai do Lucas, o pai da Esther e o marido da missionária Rita. Mas a sociedade estava vendo um travesti. Moisés estava vendo uma sarça queimar, mas era a presença de Deus na sarça. Era Deus presente naquele fogo. Era a voz de Deus falando com Moisés. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para ver Deus conduzindo os nossos passos. Porque nós conseguimos ver Deus no culto, na pregação, na conferência, em um convênio. Mas quando eu tenho que enfrentar o meu problema em casa, eu não consigo ver que na minha mão não tem nada. A partir de hoje, comece a ver que a tua mão é cheia de poder. Comece a ver que nas tuas mãos tem salvação para outras pessoas. Que na tua boca tem restauração para outras pessoas. Se você começar a ver isso, você vai ver as coisas mudando em tua volta. Mas se eu desacredito que foi Deus que me chamou, que foi Deus que tem todas essas ferramentas em minhas mãos, você vai ver o que é uma igreja forte. Igreja forte não é uma igreja de 1000 membros. Uma igreja forte é aquela que sabe o que faz com a Bíblia. Você pode ter uma igreja, pastor, de 1000 membros, mas ela não sabe o que faz com a Bíblia. É só uma aglomeração de pessoas. Mas quando você vê um grupo que sabe o que faz com isso aqui, ninguém segura. Ninguém segura. Você imaginou uma bomba? Ela é pequena, mas destrói uma nação. Ela é pequenininha e destrói uma nação. Assim é a palavra de Deus nas nossas mãos. É um livro pequeno. Talvez a sua é menor do que essa ainda. Mas quando você abre ela e coloca na vida de alguém, é uma bomba. É uma transformação. É restauração na vida de alguém. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Em saber que Deus, Ele mudou a minha história com um propósito. E Deus também, Ele mudou a tua vida com um propósito. Usa esse propósito
em favor do reino de Deus. Amém, pastor? Eu quero te convidar a estar em pé nesta noite, e eu quero terminar com uma oração. Eu creio que Deus, Ele falou contigo nessa noite, porque Deus, Ele tem falado comigo desde a hora que eu cheguei nessa cidade. Deus, Ele tem falado comigo nos cuidados que a irmã teve comigo na casa. Eu pude ver o cuidado de Deus com a minha vida e com a vida do meu filho. Aquilo ali me chamou muita atenção. Nessa noite vocês veio aqui no culto porque Deus, Ele tinha um encontro contigo, aleluia. Deus, Ele tinha um particular contigo nessa noite. E eu quero orar por você nessa noite. E eu queria pedir que você não fosse embora para a tua casa sem essa oração. Saiba, Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha os teus filhos. Nessa noite Deus, Ele falou contigo. Ele teve um particular contigo nesta noite. Nós vamos estar orando nessa noite. Nós vamos estar intercedendo. Eu não sei se é costume dessa igreja de pedir vir à frente. Eu não sei. Mas se você quiser, se sente, se Deus, Ele falou contigo, eu quero te convidar a vir à frente para orar por ti. Ninguém quer saber do teu problema. Ninguém está aqui se preocupando com o teu problema, porque o problema é teu, é o seu problema. Mas Deus, Ele falou contigo. Deus, Ele tratou comigo aqui nessa noite. Deus, Ele tratou no meu coração nessa noite. Eu estou voltando para o interior de São Paulo transformado. Eu estou voltando restaurado com essa palavra. Porque eu pensava também que eu não tinha nada em minhas mãos. E eu pensava que eu, Marcos, eu não poderia fazer nada. Sabe? Você é autoridade na tua casa. Sabe por que você é autoridade na tua casa? Porque foi Deus que te chamou, aleluia. Foi Deus que tocou na tua vida, que transformou a tua vida, aleluia. Não foi a igreja, o Brasil para Cristo que tocou em ti. Foi Deus que tocou em ti. É Deus que te chamou com potência. É Deus que te enche do poder dele, aleluia. Aleluia. Não volte para casa hoje com as mãos vazias. Não volte para casa com as mãos vazias. Se você quer transformação na sua vida, se você quer mudança no teu trabalho, se você quer a tua família no altar do Senhor, você precisa ser profeta na tua casa. Você precisa começar a abrir a tua boca e começar a profetizar na tua casa. Você tem que estar inconformado com a tua vida espiritual e falar: Deus, eu quero ser profeta na minha casa. Eu quero ser profeta na minha família. Eu quero profetizar nos meus colegas de trabalho. Senhor, meu Deus, eu quero, Senhor, um avivamento na minha vida espiritual. Senhor, eu quero mudança radical na minha vida, Senhor. Eu não quero me conformar do modo que eu estou vivendo, porque Tu és um Deus de renovo, é um Deus de mudança, é um Deus que faz novas todas as coisas, aleluia. É um Deus que faz do nada ser tudo, faz sair água da rocha. É um Deus que transforma a água em vinho. É um Deus que faz o impossível, aleluia. Que possamos ser profeta nessa nação, que podemos ser profeta na nossa igreja, profeta na nossa casa, aleluia, onde passarmos, que possamos ser referência de Cristo, que possamos inalar o perfume de Cristo, aleluia. Senhor, meu Deus, eu quero nesta noite, Pai, junto com a igreja, orar, Senhor, meu Deus, pelos Teus filhos, Senhor, ministrar, ó Pai querido, uma palavra profética sobre a vida deles, ó Pai querido, um avivamento sobrenatural, Senhor, meu Deus, que eles possam, Pai querido, ter ousadia de ministrar a Tua palavra, que possa, Senhor, sair, Senhor, profetas dessa igreja, sacerdote, ministro, líderes dessa igreja, que possa sair dessa igreja, Senhor, vereadores, possa sair governadores, prefeitos dessa igreja, que possa sair doutores, arquitetos, engenheiros, profissionais da saúde. Senhor, meu Deus, profetizamos a Tua glória sobre esta igreja, Pai eterno, uma mudança, uma transformação, Senhor, meu Deus,
meu Pai. Entra, Senhor, com brado de júbilo. Senhor, meu Deus, opera maravilhas, Senhor, nessas famílias, Senhor, meu Deus. Pai, se nós viemos aqui nesta noite, porque o Senhor tinha um particular conosco, aleluia. Tu tinha, Senhor, algo sobrenatural em nossas vidas, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua unção venha sobre eles, que o renovo venha sobre eles. Toda enfermidade saia em nome de Jesus, Pai eterno. Que porta de empregos venham ser aberta, Senhor, meu Deus. Que pessoas venham ser curadas, transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Como Moisés abriu o mar vermelho, Senhor, que todas as dificuldades, Senhor, venham, Senhor, sumidas, ó Pai querido. Venha, Senhor, ser aberta, Senhor, nessas famílias, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu entrego esta igreja em tuas mãos. A família do pastor André, Senhor, meu Deus. As filhas, Senhor, meu Deus. A esposa, Pai eterno. Senhor, prende cura, Senhor, do pastor Martinelli, da irmã Rosa, Senhor, meu Deus. A liderança dessa igreja, os obreiros, os presbíteros, diáconos, todos aqueles que estão envolvidos em missões, todos aqueles que estão envolvidos em obra social, Senhor, meu Deus, que esta igreja venha ser referência no Jardim Imperador, meu Deus Pai, que venha ser, Pai querido, o ponto de referência de Cristo nesta rua, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Jesus. Aleluia, amados. Quem foi abençoado aí? Olha para essa mão aí. Diga aí, essa minha mão aqui está cheia das tuas bênçãos. Lembra do coro antigo aí que nós cantávamos? Essas mãos estão abençoadas e tudo que elas tocarem, abençoado será. Em nome do Senhor, amém, queridos? Obrigado, viu, pastor Marcos? Lucas, muito obrigado. Foi uma bênção recebê-los aqui. Que Deus continue prosperando todo o trabalho nas suas mãos, viu, querido? A irmã Rita, irmãos, ela estava programada de vir aqui, ela e a Esther, mas eles tiveram uma situação de documentação deles e tiveram que correr atrás para resolver, né? E saiu, graças a Deus, irmãos, a Esther não ia poder voltar, era isso? Não ia poder voltar, já pensou? A filha não ia poder voltar, mas para a glória do nome do Senhor, a documentação, irmãos, documentação para sair no Brasil em poucos dias, em época de eleição, gente, pois saiu em tempo recorde, para a glória de Deus, né? Infelizmente nós não pudemos tê-la aqui, mas no coração, com certeza, ela também está aqui conosco hoje, toda feliz, grata a Deus também. E nós também felizes com a vida deles. Amém, irmãos? Vamos então orar pelos pedidos de oração. Estenda tuas mãos para cá. Pai eterno, aqui está o pedido do meu irmão, da minha irmã, que suba diante de Ti agora, em memorial, esse pequeno ato de fé. Suba diante do Senhor. E que o Senhor possa responder essa oração, responder essa petição, derramando graça, poder, trazendo, Senhor, aquela resposta que só pode vir da sua boca, Senhor, trazendo a manifestação do Teu Espírito Santo, destruindo toda obra maligna, Senhor, quebrando laços, cortando amarras, Senhor, dando liberdade, dando ordem de soltura nessa noite. Que o Senhor esteja abrindo portas, restaurando relacionamentos, Senhor, e prosperando o Teu povo. Assim nós oramos e Te pedimos e abençoamos esse povo no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus, amém. Estenda as tuas mãos comigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Venham cá cumprimentar o nosso missionário, tá bom?